e amados de meu Pai, que Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo, a Santíssima Trindade, venha sobre todos os que nele creem. E é óbvio que quando a pessoa entra, por exemplo, neste site, quando ela entra para ouvir a palavra de Deus, não a minha opinião, mas a palavra de Deus, ninguém mais tem interesse que essa palavra, a palavra de Deus, seja compreendida, seja adquirida, seja mastigada, digerida nos corações das pessoas do que o próprio Deus. Então, quando alguém vai pelo mundo semeando a palavra de Deus, ali o Espírito Santo vai acompanhando para que a palavra dele venha se materializar na vida daqueles que creem. E quando nós falamos em crer, nós estamos falando muito mais do que um sentimento, eu acredito. Não. O crer, amiga e amigo, nós temos falado aqui que é como casamento, a união de duas pessoas perante Deus como testemunha. Então, quando duas pessoas se unem, quando o homem se une à sua mulher e vice-versa, então os dois se tornam uma só carne. Isso é crer um no outro. Um crê no outro. Porque ambos tiveram que deixar seus pais, deixar as suas vidas de solteiro para trás e começaram a viver uma vida em função do outro. Um viver em função do outro. Quer dizer, isto é crer, isto significa crer. Então, o Espírito Santo, ele usa os seus servos por toda a terra. Para quê? Para que estes anunciem a palavra dele. Quando a pessoa crê, quer dizer, casa com essa palavra, aceita essa palavra como Senhor na sua vida, ela está aceitando o próprio Espírito Santo na vida dela. É claro que os frutos vão acontecer naturalmente, e não tem diabo, não tem azar, não tem bruxaria, não tem feitiçaria, não tem destino, não tem nada que possa impedir que a palavra que sai da boca de Deus não venha se materializar na vida dos que creem de verdade. É isso mesmo, os que creem de verdade. E é óbvio, quando a pessoa crê de verdade, aí acontece isso que Jesus falou antes de subir aos céus. Ele disse para os seus discípulos: recebereis o poder do Espírito Santo. Recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Quer dizer, não tem chance
de não vir. Não tem chance do Espírito Santo não descer. Mas ele só desce na vida dos que creem, dos que casam com ele. E essa crença, esse crer em Jesus, é crer na sua palavra. Quem crê na palavra de Jesus, crê em Jesus, no seu autor, de onde a palavra saiu da boca do Senhor Jesus. E quando a pessoa crê de verdade, então ela se torna testemunha de que Jesus morreu, ressuscitou, está vivo na vida daquela criatura que creu, que casou, que aceitou, que submeteu a sua vida, que sujeitou as suas vontades à vontade dele. Então eu tenho falado sobre isso, mas nem todos têm compreendido, nem todos têm entendido, ou nem todos têm querido isto. Mas isso não elimina, não neutraliza a palavra, porque se nem todos creram, vai fazer o quê? Mas os que creem, estes se tornam testemunhas vivas, testemunhas da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. É assim que acontece. Então, ninguém crê, porque merece. Ninguém crê porque foi assim uma pessoa separada. Não. Deus enviou a sua palavra para todos. Todos. Quem crê e for batizado, disse Jesus, será salvo. E é interessante isso, porque quanto mais a pessoa crê na palavra de Deus, quanto mais ela se lança sobre a palavra de Deus, mais forte é o seu testemunho. E aí acontecem milagres. Aí os surdos ouvem, os paralíticos andam, os cegos veem, os mudos falam, etc, 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 etc. Agora, é importante que as pessoas venham crer como diz a Escritura. Não é como diz a igreja A, B, C, D, não. Não é como diz a religião A, B, C, D, não. Não é como diz o pastor, o bispo, ou quem quer que seja, que fala da sua opinião. Não. Quem crê simplesmente segue a palavra que crê, obedece a palavra que crê. E quando obedece a palavra que ela crê, acontece. Acontece aquilo que a pessoa espera. Aquilo que a pessoa espera, conta. É como casamento que nós falamos. Você casa com uma pessoa e você espera dessa pessoa que ela venha corresponder com você, não é assim? Assim também é crer na palavra de Deus. Quando a gente crê na palavra de Deus, a gente espera que Deus venha cumprir aquilo que ele falou, que ele prometeu. Não é verdade? E isso é justo. Se você merece, se você não merece, não importa. Você creu, você casou, você acreditou, muito mais do que acreditar, mas você, eu falo para essa palavra, esse verbo acreditar, para que as pessoas possam compreender melhor. Mas crer é muito mais do que acreditar. Crer é você se lançar, mergulhar naquilo que está escrito. E não importa as dificuldades, os problemas, para você
enfrentar, porque você sabe que aquela palavra saiu da boca de Deus e aquilo tem que acontecer. Olha só, quando Jesus diz, recebereis o poder do Espírito Santo, recebereis o poder do Espírito Santo. Você já imaginou quando o Espírito Santo, diz o texto sagrado, que no princípio criou Deus os céus e a terra. Não é isso? Primeiro versículo. E fala, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. O Espírito de Deus pairava. E quando ele falou, haja luz, a luz se fez. A luz que não existia veio acontecer. Haja porção seca, haja isso, haja aquilo. Tudo foi acontecendo porque ele, o Espírito Santo, falou. Imagine quando o Espírito Santo descer sobre você, minha amiga e meu caro amigo. Você já imaginou? Se você no Espírito falar, você vai estar profetizando, porque vai acontecer. Porque o Espírito Santo instrui, orienta, inspira, para que nós falemos o que Ele quer que seja dito. Ele é Espírito, nós somos a carne. Quando o Espírito desce sobre o nosso ser, então ele se manifesta de tal forma que as pessoas veem que aquilo que está sendo proclamado, que está sendo profetizado, que está sendo falado, que está sendo pregado, ensinado, obviamente de acordo com a sua santa palavra, então aquilo acontece. E é isso que nós estamos propondo para o dia 24. O dia 24, eu não quero celebrar, comemorar simplesmente o dia de Pentecostes. Porque se celebra o Natal, se celebra Ano Novo, se celebram casamentos, nascimentos, se celebra tudo neste mundo, mas tudo é apenas celebrando-se com emoção, com sentimento. Mas a descida do Espírito Santo não foi para ser celebrada, lembrada. Não, a descida do Espírito Santo foi para fazer-nos novas criaturas. Isso mesmo. O Espírito Santo, quando vem sobre uma pessoa, ele faz daquela pessoa uma nova criatura. É por isso que Jesus falou, ele disse, aquele que nasce da água e do Espírito Santo é espírito. Quer dizer, aquele que ouve, crê na palavra de Deus, aquele que ouve e crê na palavra de Deus se torna espírito, quer dizer, espiritual. E essa criatura se torna uma testemunha natural da ressurreição de Jesus. Você viu aí o testemunho desta senhora, dessa matemática, essa mulher altamente instruída, como que ela veio conhecer a Deus? Ela tinha dificuldade de crer em Deus porque ela, com os seus estudos, cada vez mais ela mergulhava na ciência, da matemática, da física. E ficava para ela difícil crer em alguém que é espírito, que é invisível, que você não pode tocar, que você não pode sentir,
que você não pode ver que é Deus. Deus é espírito. Deus é espírito. Então, como é que se vai ver o espírito? Mas, quando se tem o Espírito de Deus, o Espírito Santo faz-nos revelar o Senhor e Salvador, o Filho dele, Jesus. E quando há fé, quando há casamento, quando há entrega, quando há um despojamento de si mesmo para fazer a vontade de Deus, de acordo com a sua palavra, então, obrigatoriamente, esta criatura se torna uma testemunha viva do Jesus que passou por esse mundo e morreu, ressuscitou, está vivo. Então, o Espírito daquele que ressuscitou há 2000 anos atrás se manifesta na vida daqueles que creem na sua palavra hoje, porque recebem o Espírito dele. Então, Jesus disse, recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. Quer dizer, não há dúvida, é impossível ele não vir. É impossível ele não vir. Mas vem sobre quem? Ele vem sobre aqueles que esperaram em Jerusalém esse dia. Jesus não disse o dia que viria, que o Espírito Santo viria. Ele mandou que eles esperassem, aguardassem em Jerusalém. E daquelas centenas e centenas de pessoas que ouviram essas palavras, apenas 120 sobraram de todas as que ouviram a palavra. Então, só as 120 que experimentaram o Espírito Santo. E se você é uma dessas pessoas, talvez você esteja entre as 120 que está esperando mesmo o Espírito Santo, está aguardando mesmo a descida do Espírito Santo. Você não quer celebrar um acontecimento que aconteceu há 2000 anos atrás. Você quer celebrar o Espírito Santo em você, dentro de você, porque esta é a promessa de Deus. Derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, obviamente de toda a carne que crê. E então, ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. E é isso que nós temos proposto. Nós queremos que você receba o Espírito Santo não para falar em línguas estranhas. Esse não é o objetivo. Eu não quero que você receba o Espírito Santo apenas para pregar o Evangelho. Não. Eu quero que você receba o Espírito Santo para ter o poder de ser testemunha de alguém que morreu e ressuscitou há 2000 anos atrás. Para você ser testemunha dele, só recebendo o seu Espírito. E é por isso que nós pregamos o Evangelho, justamente para levar as pessoas essa ciência, esse conhecimento glorioso, magnífico, rico. Nada é mais rico, mais poderoso, glorioso para nós do que ter o Espírito daquele que morreu, mas ressuscitou. Não está morto. Não é o espírito de uma entidade, um espírito de uma pessoa, de uma personalidade desse mundo
fútil e vão. Não, não é o espírito de Kardec, de Dr. Fritz, de Dr. Frankenstein, de Dr. Manuel, nada disso. É o espírito do Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus. Você recebeu o espírito do Filho de Deus. Mas ele não morreu? Morreu, foi sepultado. No terceiro dia, ele ressuscitou. O Espírito Santo que o ressuscitou é o que desceu sobre os discípulos, 120, no dia de Pentecostes. E é o mesmo Espírito que vai descer sobre todos os que aguardam esse dia, o dia 24. Esse dia 24, domingo, sem ser esse, o outro domingo, não é mesmo? Então, ele vai descer sobre todos os que aguardam, o aguardam. E como se estivessem aguardando lá em Jerusalém. Você vai aguardar na sua casa, na igreja, onde quer que você estiver. Mas nós estaremos orando e cobrando de Deus. Eu sei que muitos crentes não gostam dessa minha audácia, não gostam, mas não faz mal. Eu não vim aqui para agradar gregos e troianos, eu estou aqui para agradar o meu Senhor. É exatamente isso. Vamos cobrar de Deus o cumprimento da sua palavra, da sua promessa. Porque aconteceu isso no dia de Pentecoste, foi o início do ministério do Espírito Santo aqui no mundo, quando ele desceu sobre os 120. Agora, nós queremos que ele desça sobre todos os que estão aguardando. Eu tenho orado, eu tenho clamado, e eu tenho aqui o globo, né, com todos os países, continentes, países, todas as pessoas, todas as populações, toda a geração presente hoje neste mundo. Não importa se é católica, se é espírita, se é evangélica, se é muçulmana, não importa o que ela é ou deixou de ser. O que importa é isso, se ela aguardar, se ela quiser receber o Espírito, o Espírito daquele que ressuscitou, para que ela também seja ressuscitada, então vamos não só celebrar o dia de Pentecostes, no dia 24 de maio, vamos receber o Espírito de Pentecostes, o Espírito de Jesus, o Espírito que veio para que nós pudéssemos ser testemunhas vivas de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É óbvio, imagine, você receber o espírito de uma pessoa que morreu e que continua morta. O que vai o espírito dessa pessoa que continua morta fazer na sua vida? Nada, porque ela está morta. Mas se você receber o Espírito daquele que ressuscitou no terceiro dia e que prometeu que você receberia o Espírito dele, seria testemunha dele, testemunha da ressurreição dele, não testemunha da morte dele, mas testemunha da ressurreição dele. Então é óbvio, é claro que tem que acontecer isso, para que o mundo saiba que o nosso Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Filho do Deus Altíssimo, o primogênito de Deus, Jesus é o primogênito, e os que nascem do Espírito dele, os que ressuscitam do Espírito Santo, são filhos também, só que são filhos herdeiros e co-herdeiros com o primogênito, que é Jesus.
Ele é o primogênito, é o primeiro, e nós somos os demais, e nele nós somos um só corpo. Aleluia. Então, isso vai acontecer não porque merecemos. Você, se esperar merecer o recebimento do Espírito Santo porque você fez os jejuns de Daniel, você não vai receber. Você vai receber porque você crê. E quando a pessoa crê, ela toma posse do que crê. É isso mesmo, é o casamento que nós falamos ainda há pouco. Quando a pessoa casa, você toma posse da pessoa com quem você casou, não é assim? Você e a pessoa com quem você casou é uma só pessoa. Como está escrito, aquele que se ajunta com o Senhor é um espírito com ele. Então, quando nós nos casamos com o Espírito de nosso Senhor Jesus Cristo, ele se torna um conosco, ou nós nos tornamos um com ele. E isso é o que está escrito, e é isso que tem que acontecer. Talvez você diga assim, poxa, o bispo está falando aí loucuras. Realmente, o que eu estou falando é loucura para os que se perdem, é loucura para os que não creem, é loucura para este mundo vil. Mas, para os que creem, é o poder de Deus, é a sabedoria de Deus. E é isso que faz a diferença. Então, como que você vai ver Jesus em mim? Como que eu posso ser testemunha de Jesus neste mundo? Quando a minha vida, o meu caráter é pautado de acordo com a palavra de Jesus. Nós obedecemos, nós seguimos a orientação dele. Então, isso vai fazer de mim uma pessoa diferente das demais pessoas deste mundo. E o mesmo fará com você. Todas as pessoas que recebem um Espírito Santo, todas as pessoas que são verdadeiramente testemunhas de Jesus aqui neste mundo, têm um caráter de acordo com o próprio Jesus, um caráter de Deus, um caráter do Espírito Santo. Então, se ela era viciada, toxicômano, se ela era ladra, se ela era uma pessoa má, de má índole, corrupta, injusta, cruel, se ela era uma pessoa errada, de todos os jeitos, não importa, ela se torna uma nova criatura. E é isso que está escrito. Quem está em Cristo Jesus, nova criatura é. E as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Portanto, essa promessa aqui não é para os evangélicos, é para todos os que creem. Quem crê, disse Jesus, e for batizado, será salvo. Então, se você crê, você vai receber o Espírito Santo. Dia de Pentecostes, nós estamos orando, pedindo e crendo que vai haver um derramamento sobrenatural. A chuva serôdia, a última chuva serôdia, porque o fim está próximo. E é nos últimos dias, foi nos últimos dias que Jesus falou, que o próprio Deus falou, nos últimos dias, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Então, a carne que crê, que se casa com ele, vai receber o Espírito Santo. E você vai ver que a partir do momento que você receber o Espírito Santo, você vai deixar de ter uma religião. Você vai deixar de ser fanático por uma religião, por uma igreja ou quem quer que seja. Você vai ser membro do corpo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é a igreja. É a igreja. É a universal assembleia e igreja dos primogênitos, como está escrito. A universal. Para a universal assembleia. A universal assembleia é a igreja
de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, construída, edificada sobre os ensinos apostólicos, aqueles ensinos do Espírito Santo nas Sagradas Escrituras. Então, a igreja, ou melhor, a universal, a congregação universal, assembleia universal e igreja dos primogênitos, quer dizer que não é só Jesus, não, a igreja dos primogênitos, em Jesus nós somos primogênitos, que estão inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Isso aí é muito grande, isso aí é para se ensinar com mais detalhes. Mas vamos ficar por aqui. Você que recebeu o Espírito Santo, você vai deixar de ser religioso, para fazer parte da universal assembleia dos primogênitos de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Graças a Deus. Deus abençoe a todos e amanhã estaremos aqui de volta. E não se esqueça, vamos continuar no jejum de Daniel, orando todo dia e fazendo aquela unção com óleo. Se você tiver esse óleo, você me ouve em qualquer lugar desse planeta, não importa, com óleo, sem óleo, vamos fazer o jejum, vamos pensar, vamos meditar, vamos, como se diz, mergulhar nesta Assembleia Universal. Vamos mergulhar neste povo de Deus que crê nas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos mergulhar nessa promessa que Jesus disse: recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. Há de vir, quer dizer, não tem jeito de não vir. Há de vir. E ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. É o que nós estamos crendo. Os confins da terra vai ter o direito de conhecer o Jesus ressurreto, o Jesus ressuscitado, o Jesus que saiu do túmulo, está vivo para derramar do seu Espírito sobre toda a carne. Deus abençoe e até amanhã em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus.